Um tema que é muito importante, que preocupa, tem a ver, claro, com a nossa saúde e é assunto principalmente nesse ano, porque são 30 anos de luta contra a AIDS. É o Dezembro Vermelho, o assunto de hoje no Entre Linhas. Boa noite, estamos começando mais um programa Entre Linhas, aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede. E você também nos acompanha aí pela internet no site univates.br/TV, também na página da TV Univates no Facebook ou mesmo no YouTube, procurando lá o Entre Linhas TV Univates. Nós estamos falando, como eu já disse na abertura, aí sobre o Dezembro Vermelho, que tem a ver com a AIDS, né, a luta contra a AIDS, e são 30 anos de luta contra a AIDS. A gente vai abordar esse tema que é super importante, é sempre importante explanar esse assunto, e para isso nós estamos trazendo aqui o Guilherme de Campos Domingues, ele que é médico infectologista, vai falar sobre isso com a gente, e também a Valdirene Bedinotto, assistente social e coordenadora do Serviço de Assistência Especializada em Doenças Sexualmente Transmissíveis, AIDS, né? E aqui no SAI Lajeado, né? Então a gente vai falar com ela também, ela que marca presença aqui no Entre Linhas para conversar conosco. Agradecendo a vocês por terem vindo aqui, boa noite, obrigado pela presença. Vou começar com uma pergunta já bem genérica e não sei quem daqui a pouco consegue responder, ou mesmo os dois. Por que 30 anos? Como que começou essa luta? Que descoberta que se fez? E a partir de quando começou a se falar nisso abertamente, para a gente poder dizer que hoje se completam 30 anos. Então foi em 88, eu imagino, né? Hoje não, né? Nesse mês, né? Nesse ano se completam 30 anos. O que marcou este início de luta contra a AIDS? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo certo, Guilherme? Tudo certo, graças a Deus. Eu não sei se a Valdirene gostaria de comentar. Pode começar. Mas a gente, na década de 80, foi que se iniciou então essa questão toda de identificação de casos de pacientes que vinham com problemas de imunidade, né, e com muitas características parecidas, com hábitos sexuais, por questões de costumes e idade próxima, que se mostrou no primeiro momento que era uma doença transmissível, né? E começaram a surgir doenças que antes eram muito raras, começaram a ficar frequentes, assim. E mais ou menos, né, nessa época, então, a gente começou então com os primeiros diagnósticos ali e a identificação do vírus realmente que causaria, que tinha um vírus por trás de tudo isso, na realidade. Não eram problemas, pessoas que tinham, não era relacionado com hábitos e nada, era um vírus que estava causando aquilo tudo, né? Que estava baixando a imunidade das pessoas. Então, nesse momento que se começou a se identificar o vírus e começou então todo esse programa de combate, de prevenção à doença, com todas as questões, na época existia uma questão muito vinculada à questão da homossexualidade e com o vírus do HIV, né? Depois a gente foi desvendando o que estava acontecendo com isso, né? Muitas ações na região de São Francisco, Estados Unidos, né? Isso tudo nesse período aí, então acabou marcando, assim, acho que principalmente esse início do diagnóstico, do combate, dos primeiros tratamentos empíricos que não se sabia, se tratava de muitas maneiras, muitos medicamentos foram testados, né? E nesse momento que a coisa começou realmente assim, a se tornar o combate à epidemia, o combate, se começou a ter uma política de saúde virada para, né, mais ou menos isso. Eu acho que também é importante lembrar que lá no início, né, era considerado câncer gay, né, e era muito focado nessa questão da homossexualidade, do dependente químico, usuário de droga injetável e dos profissionais de sexo, né? Então, era voltado por um público muito específico. O que se criou também
um mito, né, de que só essas pessoas estariam sujeitas à contaminação. E o que a gente vê nesse período todo de evolução desses 30 anos é que ainda continua um pouco com essa questão, né? Ainda as pessoas ainda acreditam que são grupos específicos que estão se contaminando com o vírus do HIV. E logo lá no início, em função da falta de medicação, da falta de conhecimento, na verdade, a respeito dessa doença, houve muitos óbitos e então a sociedade civil começou já um trabalho diferenciado em função já da discriminação que se iniciou lá no início da epidemia, né? Muito bem. E eu queria falar também, então, a gente falou aqui no início Dezembro Vermelho. Por que Dezembro Vermelho? O que significa e que tipo de ação é feita nesse dezembro no Vale do Taquari, né, que vocês estão envolvidos, né, Valdirene? E também a nível mundial, né? Mas por que Dezembro Vermelho? Isso é uma data que é vista, um mês que é chamado assim apenas no Brasil, é a nível internacional, enfim, como é que se define isso? É a nível internacional, muito bem. Tu já deve ter visto aquele lacinho vermelho, Sim. né? Que as pessoas usam. Esse laço, ele significa que eu sou solidário a essa questão da prevenção, da inclusão, da zero discriminação, né? Então, isso está muito vinculado a essa simbologia que foi dada por essas pessoas quando se iniciou o movimento. Muito bem. E tem isso, então, ainda muito presente de discriminação, de que as pessoas acreditam, por mais que hajam casos aí em diversas famílias, enfim, diversos tipos, né, de relacionamento, as pessoas em alguns lugares continuam com este preconceito, achando que são grupos específicos que estão sujeitos a isso. Ou seja, por mais que se divulgue, por mais que aconteça situações diferentes disso, as pessoas continuam com esse tipo de pensamento. É uma coisa bem comum. Inclusive as pessoas que chegam para nós com a doença, né, elas mesmas se veem numa situação muito ambígua, assim, porque elas ficam pensando assim, nossa, como é que eu peguei? Mas eu não sou um garoto de programa, eu não sou homossexual, eu não uso droga. Como é que eu tenho a doença? Eu não sou isso. E as pessoas, isso gera uma certa... As pessoas que pegam mesmo geram um conflito interno com isso, né? Porque é muito ainda presente essa questão do preconceito, né, com a doença. Então, a gente pensa, que lá tem a doença, então ele deve fazer tal coisa. Isso ainda está vinculado, né? E, infelizmente, isso dificulta a gente prevenir, né? Então, hoje em dia, a gente ainda tem aquela coisa assim, não, né? Ele é meu namorado, ele é limpinho, ele... né, a pessoa direitinha, comportada, com ele eu não preciso usar camisinha, né? E isso aí a gente tem visto realmente cada vez mais sendo um dos focos de transmissão, né? Existe ainda um certo conflito talvez de ideias, enfim, de pensamentos com religião, porque se fala muito em camisinha, evidentemente, e há doutrinas, enfim, que meio que são contra isso, né? Que dizem que, pelo menos há muitos anos atrás, diziam que isso não era necessário, que não era correto, enfim, que ia contra leis de igreja, religiosas. Até que ponto isso ainda existe, esse tipo de conflito? Eu imagino que numa escala menor do que há décadas atrás, mas ainda é bem presente isso? Eu vejo mais como uma questão comportamental mesmo, a dificuldade da inserção do preservativo nas práticas sexuais, né? A grande dificuldade com relação a isso. A gente tem uma distribuição grande mensal de preservativos, né? Mas o que a gente vê é as pessoas ainda acreditarem, por estarem num relacionamento estável, estarem fora do risco, né? Então, a gente sempre fala, a importância é da testagem, sempre do casal, porque um pode ser diferente a sorologia, né, do outro. E muito a gente vem descobrindo, né, casais que a gente chama soro diferentes, né, em determinado momento, justamente no período da gestação, onde é pedido de forma quase compulsória, né, no primeiro e no último trimestre, o exame para a mulher, a gente ainda vê muitos parceiros não realizando a testagem. E nesse momento a gente acaba tendo um grande número de diagnóstico, numa época que não deveria mais ser, né?
esse diagnóstico já deveria ter sido realizado antes da gestação, para que ela chegue bem na gestação e não corra o risco de transmitir para o bebê. Muito bem. Pois é, e uma curiosidade que daqui a pouco algumas pessoas também podem ter, assim como eu, uma pessoa tendo a doença, tendo um problema como esse, estando grávida, de que forma, quais as sequelas que isso pode gerar, por exemplo, numa criança, num bebê? Tem como definir isso assim, ou não é todos os casos iguais? Enfim, o que pode surgir aí a partir do momento em que uma pessoa aí gera um filho e daqui a pouco tem esse tipo de situação de doença? Na realidade, existe duas situações, né? Existe uma situação em que a mãe possui uma quantidade de vírus no sangue, a gente chama de carga viral, né, elevada, alta, grande concentração de vírus do HIV no sangue, e isso favorece a transmissão do vírus para a criança. Isso acontece quando as mães não se tratam, tá? Né, atualmente. Né? Antigamente acontecia com todo mundo, porque não se tinha tratamento. Hoje nós temos um tratamento. Então, hoje, a mãe que não se trata e tem o vírus do HIV, então, essa quantidade de vírus muito alta favorece a transmissão para o neném. Ao contrário, também é verdadeiro. Então, se a mulher tiver uma baixa quantidade de vírus no sangue, a chance de transmitir para o neném diminui muito, né? Hoje, com os tratamentos que a gente possui, as taxas de transmissão variam entre 1% e 3%, em torno de 1% aí varia a taxa de transmissão para uma criança pelo vírus do HIV. Né? Então, muito baixa uma taxa de transmissão hoje. Então, é possível que casais que possuem o vírus do HIV terem filhos sem o vírus do HIV. Muito bem. Pois não? Eu acho importante lembrar que lá no início, né, eu trabalho há 18 anos no SAI, e lá no início, em 2000, a gente fazia o diagnóstico das crianças após o óbito das mães. E isso é muito triste, né? Hoje a gente tem essas crianças que foram diagnosticadas lá em 99, 98, hoje são adultos já, né? Com seus 20 e poucos anos. E essa realidade, em função de toda a evolução do tratamento e até dos serviços, né? Que a gente vem prestando, a gente também se aprimora, né? Com relação a essas questões. A probabilidade que a gente tenha, se a mãe faz o tratamento de forma correta, como o Dr. Guilherme falou, não amamenta, né? Durante o parto também há todo um cuidado de medicação. A criança recebe medicação também após o parto. E essa criança fica em acompanhamento conosco até 1 ano e meio, no serviço mesmo sendo negativa. É importante lembrar que as mulheres, por terem HIV, não exclui a maternidade, né? Existe uma série de responsabilidades e de cuidados que ela tem que ter, e a equipe toda tem em função da gestação, né? Nós temos um número muito baixo de transmissão em função de todo esse trabalho, de todo esse cuidado, né, que a gente tem. Hoje, a mulher chega numa unidade de saúde, está gestante, a primeira coisa que se faz é o teste rápido. Então, já se diagnostica no início da gestação e a probabilidade de uma transmissão, se fizer tudo, o doutor já falou, em torno de 1%, então é muito baixa, né? Importante. Intervalo, nós já voltamos com o segundo bloco. Estamos de volta ao programa Entre Linhas, aqui pela TV Univates, canal 15 da NET. Você nos acompanhando, hoje o assunto é o Dezembro Vermelho, 30 anos da luta contra a AIDS. Guilherme de Campos Domingues, médico infectologista, e também a Valdirene Bedinotto, ela que é assistente social e coordenadora do Serviço de Assistência Social, de Assistência Especializada em DSTs e AIDS no SAI de Lajeado. A gente vai estamos já falando com eles sobre esse tema para você que está chegando agora e acompanhando o programa. Nós falávamos, né, desses 30 anos, né, exatamente do que é a data, o porquê, e também um pouco aí sobre prevenção. Eu queria falar agora então sobre o Vale do Taquari, né? Eu sei que a Valdirene trabalha aqui e tem algumas situações, alguns números, algumas coisas a apresentar. Como é que dá para definir isso? E tem como diferenciar talvez regiões do Brasil em que este problema se agrava mais ou não? E como é que o Vale se posiciona nesse sentido?
Bom, Júlio, nós fizemos parte da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde. Ok. E a 16ª, ela é dividida em 2 regiões de saúde, né? A região 29 e a região 30, que são, ao todo, 37 municípios. Os programas, os SAIs, eles existem desde 2000 e há um repasse de verba do governo federal para auxílio de manutenção, porque o município que tem ele tem a responsabilidade e o compromisso de atender pacientes que são de fora do município, né? Então, Lajeado, a gente atende toda a 16ª e alguns outros municípios, porque a gente ainda tem pessoas que vêm de cidades mais longes, que é justamente para não ser reconhecidas ainda nos seus municípios, né? Muito frequente, né? Então, nós temos aqui na nossa regional, nós temos 2 SAIs, que é o SAI de Lajeado e o SAI de Estrela. Nós temos, eu fiz o levantamento até o dia 6 de novembro, nós temos cadastrados no nosso serviço 1.587 pessoas. Destes, 870 são homens e 717 são mulheres. Então, tem uma paridade, né? Com questão de gênero, não há mais aquela discrepância que no início era muito mais masculino do que feminino, né? Então, a gente tem um número grande, sim, de pessoas cadastradas e a gente teve um aumento muito grande com a implementação da testagem rápida, né? O que aumentou a oferta, aumentou a facilidade das pessoas realizarem a testagem, né? Então, a gente tem esse número maior. E o Rio Grande do Sul continua ainda, eu acho que agora é o 2º lugar em todo o país em número de casos de AIDS. 2º lugar é o Rio Grande do Sul. Por anos nós fomos o 1º. Porto Alegre é considerada a capital da AIDS. Porto Alegre ainda continua como o primeiro de todas as capitais do país. Do país, pois é, que interessante. Tem algum fator que possa que se deva a isso, enfim, ou não dá para definir assim? Primeiro se acreditava que o Rio Grande do Sul notificava muito bem, né? Primeiro a gente tem aquela questão assim, né, que gaúcho, aqui a nossa saúde é muito boa. A gente é melhor em tudo. A gente é melhor em tudo, a gente diagnostica mais, entendeu? E aí se viu que, por exemplo, que existem estados do Brasil em que a população que tem, né, a seu serviço o SF, os estratégias de saúde da família, possuem uma abrangência muito maior do que no Rio Grande do Sul. Então, assim, como é que lá eles têm mais saúde e aqui a gente diagnostica mais? Não, começou a não fazer sentido isso. Eles abrangem muito mais gente. Isso, e aqui não. Então, na realidade, ainda existe uma resposta para isso, ela não é correta, né? A gente ainda pensa muito a respeito. Se acredita que existe uma questão muito cultural em relação ao uso do preservativo, né? Isso aí é uma coisa que se vê muito ainda, que no Rio Grande do Sul seria mais difícil dos homens utilizarem preservativo. Tem ainda uma questão, até as mulheres também, de poder daqui a pouco exigir o uso, também acaba sendo difícil, né? E existe também uma outra teoria que diz que subtipo de vírus que circula na região sul, ele seria mais infectivo, né? Mais transmissível em relações sexuais heterossexuais, né? Mas que isso ainda é uma coisa que a gente, né, são levantamentos que ainda prováveis, né? A gente não tem ainda uma resposta 100% para isso, né? Uma questão que caiu por terra foi a notificação, porque quando foi feito um estudo pelo Estado, se viu que nós temos um grande número de subnotificações, né? Então, na verdade, esse número que a gente traz, que o site tem aqui, é estritamente de pessoas que em algum momento se cadastraram no serviço, né? Então, existe todos os que se tratam em outros locais, os que têm diagnóstico e não se tratam, e o mais é os que não têm diagnóstico, que ainda não realizaram, né, a sua testagem, não se sabe. A gente tem que sempre lembrar que a pessoa pode ter o vírus e ficar por muitos anos sem manifestar nenhum sintoma da doença, né, Guilherme? Isso é importante. As pessoas, às vezes, acham que tem que adoecer
logo para saber, né, para se saber doente, né? E o que a gente viu nesse ano, outro levantamento, a gente teve 129 casos até agora cadastrados no nosso serviço, e destes 129, 36 deles já chegaram doentes de AIDS. Então isso é um levantamento de um diagnóstico tardio. Essas pessoas já deveriam estar infectadas há muitos anos, né? E não tinham o diagnóstico. Muito bem. Ou seja, talvez nem soubessem. Não, provavelmente não. Olha só, interessante se ter esses números para a gente ter noção do tamanho disso, especialmente aqui no nosso Vale do Taquari. Em termos de preservação, ainda eu queria dizer, hoje é muito fácil assim um acesso, por exemplo, a preservativos, né? Isso é incentivado em campanhas, isso é distribuído de uma forma muito ampla, se fala muito em carnaval também, e a gente falava aliás, de geografia, né, de Rio Grande do Sul. Eu ouvi dizer, antes de falar de preservativos, agora me veio essa pergunta, que o Brasil, não sei se isso é verdade, não sei se confirma, e me corrijam se eu estou errado. Eu ouvi dizer que o Brasil, no mundo, era considerado o país da AIDS, o país que isto teria em maior número, que pessoas que vinham para cá, que moravam para cá, ou famílias que filhos vinham estudar no Brasil, tinham até uma certa preocupação. Isso é verdade? Tem esse tipo de imagem do país lá fora? Até porque se vende uma imagem aqui no Brasil de carnaval, de festa, talvez, pelo menos na Europa, muita gente ouve falar, até quando pessoas que vêm aqui para a região, a gente conversando, elas se surpreendem. Por exemplo, a nossa região aqui, quando chegam aqui, acham que as pessoas aí estão fazendo carnaval na rua o tempo inteiro, né? E se surpreendem com isso porque não é bem a cultura daqui. Se vende uma imagem assim lá fora. Realmente passou essa coisa de que o Brasil é o país dessa doença ou não? Não é bem assim? Vocês têm alguma informação nesse sentido? Eu não diria isso, né? Pelo menos assim, na classe, digamos assim, para os médicos isso não é verdade. A gente sabe que existem regiões no mundo que as taxas são muito mais elevadas. Por exemplo. A região da África é absurda, né? Quantidade per capita. Mas existe ainda uma questão de turismo sexual no Brasil, que é vendido lá fora ainda, que talvez ainda para algumas regiões do mundo se tenha uma imagem dessa, mas realmente não é o que a gente mais ouve. Números assim não se provam. Eu gosto de falar que o Brasil ele é modelo para tratamento, né? Para diagnóstico, enfim. Acaba indo até contra o trabalho de vocês, né? Mas eu acho que existe sim essa questão, né, do turismo sexual, isso é muito presente ainda, né? Em função do carnaval, mas o carnaval é um período apenas, né? Que é uma festa, como existem festas em todos os outros países, né? Então, eu acho que não. Eu acho que o Brasil é visto com muito bons olhos em função do tratamento que já é implementado há muitos anos aqui, né? Muito bem. Apenas para esclarecer isso, uma informação que veio há muito tempo atrás, que eu ouvi, mas eu nunca tive certeza da veracidade disso. E que bom que não é, né? A gente fala de preservativos. Eu imagino que lá no início, há 30 anos atrás, quando começou a se falar de tratamentos, enfim, o acesso a preservativos, eu imagino que fosse menor, pelo menos a propaganda disso, o incentivo maior disso. E hoje se tem de graça, se tem distribuição aí em vários pontos das cidades. Enfim, como é que é isso? Isso foi aumentando ao longo do tempo assim mesmo? Como é que era isso no início, principalmente? Eu vou falar da experiência do serviço, né, da mudança que isso veio ocorrendo. A gente sempre brinca que lá no início a gente distribuía 3 preservativos, era a regra para cada pessoa, né? Os números de AIDS eles eram ínfimos perto da realidade que a gente tem hoje, né? E daí eu até digo, pelo amor de Deus, como é que tu vai determinar a quantidade, né, que as pessoas vão receber de um insumo que é gratuito, né, e que é a melhor prevenção que a gente tem, não só contra o HIV, mas contra todas as outras infecções sexualmente transmissíveis, né? O que nós temos hoje é uma distribuição em torno de 20 mil preservativos mês. Todas as unidades têm, todas as unidades de saúde têm agentes de saúde, locais na comunidade que não vinculado diretamente com a saúde, mas que se propõem a fazer a distribuição.
O que a gente tem, na verdade, é dificuldade da aceitação do uso, porque as pessoas se colocam fora de qualquer vulnerabilidade com relação às ISTs e acham que não precisam. Então, o que a gente espera é que os jovens venham já com uma outra mentalidade, né? Mas também não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto um aumento muito grande de casos em jovens adultos. Muito bem. Intervalo, nós voltamos daqui a pouco. De volta Entre Linhas aqui na TV Univates, canal 15 da NET e da Brasrede, e também na internet, no YouTube, você encontra, e também na página da TV Univates. Olha, a gente fala aqui sobre o Dezembro Vermelho, 30 anos da luta contra a AIDS, recebendo aqui Guilherme de Campos Domingues e também Valdirene Medinotto, eles que estão falando sobre esse tema com a gente aqui desde o início. Bom, a gente falava aqui sobre ainda a questão dos preservativos, né? Eu tinha perguntado, né, como é que era essa distribuição há anos atrás e como é agora, mas ainda as pessoas, talvez algumas não se convenceram, né, da importância disso. O que elas sentem? Pode ser vergonha, pode ser uma questão mais daqui a pouco de orgulho, de dizer que eu não preciso disso, eu não sou contra, enfim, qual é o sentimento que essas pessoas podem sentir? Ou são vários fatores, talvez, como é que vocês entendem isso hoje? Olha, Júlia, a gente tem vários trabalhos de distribuição, né, para implementar, para aumentar a distribuição do preservativo, e não é um serviço fácil, que a gente não vê assim crescer a olhos vistos, né? Okay. Nós temos uma aceitação e um trabalho muito bom com os profissionais do sexo, com os locais que trabalham com isso, sim, né? Os boates, bares, os profissionais que trabalham na rua. E esse público, ele tem uma demanda maior, claro, e ele vem regularmente fazendo retiradas, a testagem. Então, na verdade... Nesse ponto, eles acabam tendo uma consciência até melhor, então, né? Pela exposição, pela exposição, sim, eles se previnem mais. O que a gente fala é da dificuldade na população comum, né? Em geral. Nós não temos uma demanda muito grande, né? A gente tenta implementar, é claro que nessas ações que a gente realiza juntamente com a atenção básica, com os ESFs, com os outros centros de saúde, nesses eventos há uma distribuição maior, né? Mas no dia a dia do nosso serviço, a gente não tem conseguido evoluir muito, não. Muito bem. E acho importante, né, Júlia, a gente claro, ressaltar até que as pessoas, digamos assim, agora dessa década, né, perderam um pouco o medo também da doença. Já existe uma questão de banalização do HIV, da AIDS. As pessoas já entendem que existe um tratamento, que a doença não vai matar eles, então que vale a pena correr o risco, sabe? Então existe também esse lado que foi banalizado o vírus. A doença parece que foi banalizada para certas pessoas. Então ficou assim, eu não posso engravidar, eu uso anticoncepcional e... Vou me proteger da gestação. Vou me proteger da gestação, ponto. Né? E isso é um dos motivos que a gente tem agora, esses últimos anos, também um surto de sífilis. Né? Sífilis é uma doença que vinha batida e agora os novos casos vêm aumentando muito nos últimos tempos. Justamente porque as pessoas, né, o uso do preservativo ela é ainda muito resistente. Né? Acabar uma outra doença mostrando esse fenômeno. Mostrou isso mesmo. Olha só. É importante falar também que nós temos agora a PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição. Ela vem junto, eles chamam da mandala do cuidado, né, na mandala da prevenção. Então, os profissionais estarem falando em prevenção não só no uso do preservativo, sim, o uso do preservativo, e colocando junto algumas outras possibilidades, né, para auxiliar na prevenção. Muito bem. Como discutir, porque eu imagino que seja difícil, né? As pessoas relacionam muito a questão do uso do preservativo
com a questão do prazer mesmo, esse tipo de tema assim que as pessoas acabam abordando e acabam às vezes até sendo contra ou enfim, meio que se opondo ao uso de preservativo por este motivo. Como é que convence, como é que fala sobre isso com as pessoas? Imagino que deve ser uma tarefa difícil, né? Porque eu imagino que entrar nesse tipo de questão talvez seja um tabu mesmo da sociedade, talvez não seja uma realidade. Enfim, como é que vocês enxergam esse tipo de discussão e esse tipo de argumento que as pessoas têm, principalmente relacionado ao ato mesmo sexual, ao ato do prazer mesmo? Como é que se debate esse tema com as pessoas? Geralmente, quando as pessoas vêm fazer a testagem rápida, a gente chama de pré-aconselhamento. É um momento que a gente conversa e explica as diversas formas de contaminação, prevenção, o que tem disponível. E as pessoas acabam falando, né, da maneira que elas estão se expondo. E a orientação que a gente sempre passa é do cuidado. Né, do cuidado, e ele não passa só pelo preservativo, mas também por. Nós temos que pensar em inúmeras mulheres que são violentadas, mesmo tendo um parceiro fixo, que são obrigadas a ter relações sem poderem optar por essas questões. Então, a gente tem que ter uma fala também que passe por esses assuntos, né? A gente tem, além do preservativo masculino, o preservativo feminino também disponível, que sai menos ainda em função, né? Comparando com o masculino. E eu acho que não é difícil conversar a respeito disso no momento em que tu tá ali para ouvir a pessoa, para ouvir. Na verdade, eles vêm geralmente muito ansiosos, querendo realmente conversar com alguém a respeito disso. E a nós não cabe julgar, né? Isso que eu acho que é muito importante deixar aqui. E essa não é a função de nenhum profissional da área da saúde. A gente tem que estar aberto para poder ouvir e poder auxiliar aquela pessoa para que ela tenha o mínimo de vulnerabilidade possível. Importante as pessoas terem noção, né, que vocês não são pessoas que vão cobrar, pessoas que são carrascos, assim, né? Não se pode ter essa imagem, né? Não, né? Em hipótese alguma. Auxiliar, né? Importante ter isso. Eu queria falar disso que tu falou agora, de preservativo feminino. É algo mais recente, né? Ou tem mais ou menos o mesmo tempo do preservativo? Mais ou menos o mesmo tempo. É? Nós recebemos, sim, vem para os serviços. O que tem é pouca procura. Por quê? Porque as mulheres também são resistentes ao uso do preservativo, tanto do masculino como do feminino. E tem muitos parceiros que se negam a ter relação sabendo que a parceira está usando. Ok, então tem isso também. Tem, A questão da segurança, esse preservativo ele é mais seguro ou não? Ou, por exemplo, o feminino não é seguro? Eu já ouvi falar disso, assim, tem isso, assim, as pessoas temem nesse sentido ou não há uma diferença, assim? Não há, a gente sempre orienta, ou usa um ou o outro, os dois juntos não, né? Não, tá. Mas a questão toda é mais da aceitação mesmo e de dizer que é desconfortável, que não gostam, que não é bom, aquela velha história ainda de chupar a bala com papel. A gente escuta isso tanto de pessoas com mais idade, que não cresceram falando sobre o preservativo, né? Como de gente muito jovem também. Bem importante. Pois não. Isso, só complementando o que a Valdinei está falando, na realidade a gente tem... É importante falar, se a gente perguntou de eficácia, né? Isso. A pessoa também tem que saber colocar o preservativo corretamente. Né? Tem pessoas que falam, mas eu coloco e estoura preservativo. Mas estoura porque realmente não soube colocar adequadamente, tem que tirar o ar na hora de colocar. Né? E isso muita gente não entende. Né? Tem pessoas que dizem que machuca, mas existe lubrificante também que você pode utilizar, que facilita, que ajuda, né? Então, existe ainda um desconhecimento também, às vezes, de algumas coisas, de algumas informações que a gente fica... que dificulta o uso, né? Que dificulta e propaga essa questão, assim, tipo, é melhor não usar, porque acontece isso comigo, estourou uma vez. Então, isso gera, né, essa questão
E tem não medo, credibilidade. E ainda eles dizem, né? É do SUS, não é bom. bom. Do SUS não é bom. Todos, muda alguma coisa? Assim, as pessoas devem ter cuidado? Todos são fabricados e aprovados pelo Inmetro. A princípio, todos vendidos no Brasil e distribuídos pelo Ministério da Saúde. Então, teste de qualidade. Teste de qualidade. Então, teoricamente, não existe marca... Não tem melhor e pior. Melhor ou pior. Né? Existem alguns que têm uma questão de formato, que talvez seja um pouquinho mais confortável para um ou para outro. Né? Sim, variações. Assim. É importante lembrar quando teve um vídeo que foi feito um teste, né, da sensibilidade, não afeta em absolutamente nada, né? Mas na hora do uso da relação, as pessoas acabam não usando. E o que a gente vê, quem não faz isso, uso de rotina, no eventual também não usa. E esse é um problema também grande, né? Então, casais onde alguém tem relação com o outro e não usa em casa, não usa na rua e acaba... Se não usa, não usa nunca. É isso aí. Tudo bem. Intervalo, voltamos daqui a pouco com o último bloco. Estamos de volta. Último bloco do programa Entre Linhas, falando sobre um assunto muito importante, Dezembro Vermelho, que na verdade, este ano, né, faz 30 anos, né, da luta contra a AIDS, e sempre é um assunto importantíssimo para a gente tratar. O Guilherme de Campos Rodrigues, médico, está aqui conosco, e também a Valdirene Bedinotto, da 16ª Coordenadoria, ela é assistente social e coordenadora do Serviço de Assistência Especializada em DSTs e AIDS no SAI Lajeado. Tudo isso a gente está abordando aqui com eles, e eles dando aí informações importantes, números, enfim, dicas para como as pessoas podem, enfim, se cuidar e também ter informações sobre isto. Eu falava antes, né, a gente volta um pouco dessa questão da data do Dezembro Vermelho, né? Tem um porquê de ser dezembro, assim? Marcou esse mês por algum motivo? Ou, enfim, porque a gente sabe que tem mês agora para tudo e tem cor para cada mês, né? Tem maio amarelo, tem outubro rosa, tem novembro azul. Por que dezembro vermelho? Tem uma motivação? Assim, foi justamente na época em que a sociedade civil começou a se organizar. Foi em dezembro. Foi em dezembro e ficou esse mês como marco, né? Que é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Então, a gente fala muito, né, nesse tema no mês de dezembro, mas na verdade o trabalho é realizado durante todo o ano, né? Se intensifica assim em dezembro, porque eu acho que é importante a gente parar e chamar a atenção da população, né, em determinado momento para determinados agravos, né? Acho que tu já citou, mas teve algumas ações aqui na região também, né? Sim, todas as unidades de saúde do município de Lajeado realizaram uma atividade. Nós realizamos uma atividade extramuro no dia 1º, em frente à Caixa Federal, lembrando, né, do dia e também chamando atenção para o preconceito, né? A gente tem que trabalhar junto essa questão, né, tanto da prevenção, como do tratamento e como do preconceito com relação a essa questão. A gente sabe que, às vezes, por preconceito, a pessoa não se cuida, não se trata. Então, a gente tem que lembrar que as pessoas, elas continuam com as mesmas qualidades e defeitos. O HIV não define ninguém, né? Então, isso a gente tem que lembrar. E também eu acho que é muito importante, porque nós pegamos um público diferenciado que não utiliza a atenção básica, o sistema público de saúde, né, de forma regular. Então, e tem sempre uma população muito grande que acessa esse serviço, né? Ali no dia 1º foram feitos, acho que em torno de 95 testes na rua, né? Então, a população vem, daí é um momento que a gente conversa, orienta, entrega material informativo, insumos de prevenção, e a gente tem uma aceitação muito boa da comunidade nesse trabalho. Que bom, né? Não é por falta, então, de oportunidade para as pessoas fazerem o teste, enfim, esse ano a gente realizou 19 ações fora dos serviços, realizando testagem rápida. Olha só, então, é importante a gente saber dessas ações também que aconteceram, né? E que ocorreram aí final de novembro, início de dezembro, em função do Dezembro Vermelho. Isso é importante, acho que deixar bem claro, assim, que hoje os testes rápidos, né, estão disponíveis em todos os postos de saúde durante todo o ano, né?
e que a nossa testagem rápida, ela demora em torno de 15 a 30 minutos. É necessário um pouquinho mais do que uma gota de sangue para fazer o teste, e é um teste super seguro, confiável, né? E está disponível para toda a população, né? E todas as pessoas que já possuem vida sexual ativa, a recomendação é que se faça o teste. Sempre lembrando que tem que ser o casal, né, Guilherme? Casal. Né? Então a gente tem que lembrar que as pessoas podem ter sorologias diferentes, mesmo tendo relação sem preservativo, né? Então, às vezes, a pessoa pode se contaminar numa primeira relação ou levar um pouquinho mais de tempo. Então, a gente precisa sempre dessa testagem. Não só para o HIV, né? Mas a gente faz a sífilis, hepatite B e hepatite C também. É importante essa informação, ou seja, se já tem relação com aquela pessoa há algum tempinho e tal, e faz o teste e não tem, não dá positivo, não significa que isso nunca possa acontecer. Por isso a importância do casal, então. Né? Isso aí. Isso aí. A gente sempre diz, cada relação sexual que um casal possui, existe uma chance de transmissão, né? Então, aquela coisa. Eu ganhar numa loteria, se eu jogar uma vez, eu tenho mais chance. Se eu jogar 1000 vezes, eu tenho mais chance. Então, cada relação a gente vai tendo, né, aumenta a nossa chance de acabar tendo e contraindo a doença. Importante. Tá aí. Alguma coisa que eu não tenha perguntado, que seria importante relatar? A gente sabe que o assunto é amplo, né? Poderia se falar muito sobre isso, mas a gente tenta resumir aqui. Sim. Doutor. Eu acho importante, já que a gente falou aqui de diagnóstico, prevenção, eu acho que existe ainda uma cultura a respeito de tratamento da AIDS, ainda que se fala, que existe tal do coquetel, que é um horror, que não... Né? Existe ainda um problema, assim, um fantasma que ronda o tratamento da AIDS. Isso seria uma variedade de remédios muito grande? No início do tratamento se falava que existia um coquetel, né? Que era uma quantidade grande, né? de medicamentos. Hoje o tratamento é feito com 1 ou 2 comprimidos por dia, né? E a quantidade de efeito colateral que existe, ela é ínfima perto do que já foi um dia. Tá? Um paciente hoje que tem AIDS já foi por muitos anos, o paciente ia morrer, né? Já era determinado, está morto, tanto que os pacientes se aposentavam, né? Tinha HIV, se aposentava. Hoje em dia não existe mais isso, né? Porque os pacientes, se tratados corretamente, tem uma expectativa de vida de um paciente que tem hipertensão, diabetes, né, em torno de 70 anos. Então, os pacientes me perguntam, eu digo, tu vai morrer de infarto, mas se tu te tratar bem do HIV, tu vai ficar bem. Eu brinco com eles, assim, porque realmente também existe essa questão, né? Mas sim, pacientes que têm AIDS, mesmo se tratando, possuem mais riscos de algumas doenças, de alguns cânceres, de algumas infecções, né? Mesmo se tratando, é uma população que existe, que possui alguns riscos a mais de saúde, né? Por isso que é importante se prevenir, né? HIV não é uma doença que eu vou tomar um remedinho e, né, por isso eu não vou me cuidar. Porque tem tratamento, não vou me cuidar. Tem que parar de falar isso, né? Porque tem que desvincular essa informação que ela é mentirosa. É aquilo que tu disseste antes, essa informação de que tem tratamento, de que agora tu não estás mais condenado à morte, que são 2 comprimidos, isso pode parecer confortável a ponto das pessoas acharem que vale a pena correr o risco, aquela informação. Então isso é positivo e de uma certa forma até negativo se informar isso, porque pode vir como uma informação confortante, né? Então é importante saber que na verdade tu permanece com risco iminente e depois disso. Eu acho que a gente passou por 2 extremos, né? Primeiro era igual à morte e agora é uma doença crônica que tanto fez como tanto faz pegar. Eu acho que os 2 extremos estão errados, né? Ela não pode estar vinculada à morte e nem a uma facilidade absurda, né? Todo o agravo, toda doença, ela traz consequências para o corpo da pessoa, para a vida. Então, se a gente tem como prevenir, é melhor não ter, né? Mas se tem que tratar e tem que viver bem. Tem que viver né? também. Isso não impede que a pessoa tenha uma vida completamente normal. E isso que a gente tem que voltar a falar. A questão do preconceito, ela é muito grave. Ela dificulta o acesso, ela dificulta o diagnóstico
e ela dificulta todo o tratamento da pessoa e a vida dela, né? Porque a pessoa se sente culpada, a pessoa acha que é uma bomba, muitos dizem, parece que eu tenho uma bomba relógio que vai estourar a qualquer momento, né? E é importante sempre lembrar, chimarrão não pega, beijo não pega, abraço não pega, né? O convívio social não pega. A gente já teve paciente que chegou perguntando, vocês não vão usar máscara para atender a gente? Pessoal, pelo amor de Deus, né? Vamos nos informar, vamos ter um pouco mais de conhecimento e usar isso, né? Porque a gente sabe que daqui a pouco todo mundo já deve ter alguém conhecido e por isso eu não vou mais me relacionar com essa pessoa. Né? É importante esses tabus serem quebrados, né? Essas informações esclarecidas. Valdirene, o Guilherme falou, se tiveres também alguma informação que a gente não tenha perguntado, e já parabenizando vocês dois, né, pelo trabalho de sempre, vocês do SAI também que vem fazendo esse serviço, né, de amplitude regional aqui também, parabéns. E se tiveres ainda alguma informação, também fica à vontade. Agradecer o convite e dizer que os serviços de saúde estão abertos para a população, para a realização da testagem, orientação, distribuição de preservativo e o que a pessoa achar necessário, né? E acho que só uma última informação que ainda é pouco divulgada, né? Pessoas que eventualmente tiveram uma relação sexual que estão assim, foram desprotegidas, e que existe realmente um risco, a pessoa acredita assim, que existe um risco de ter adquirido, né, a doença ou está com medo de ter adquirido, existe hoje um tratamento preventivo para esses casos, né? Então, o paciente utiliza um medicamento durante 30 dias, 28 dias após a exposição e reduz bastante o risco de ter adquirido aquela doença naquela relação sexual. Isso é um serviço que aqui na nossa cidade é realizado nos hospitais, no hospital, né? E também em parceria com o SAI. Em parceria com o SAI também, né? Lembrando que tem que ser em 72 horas no máximo, né, da exposição, para poder fazer o uso, né, da medicação. Se desconfiou, quanto mais cedo melhor. Na verdade, é difícil desconfiar, na realidade seria a gente seria sempre ideal, usar preservativo. né? E aí deu uma escapada, daí deu usa o alguma coisa medicamento, errada. né? Ok. Muito bom, obrigado pelas informações mais uma vez, obrigado pela presença. Encerramos assim com essas importantes informações no programa de hoje. Você pode assistir, se não conseguiu ver na nossa apresentação ao vivo na programação da TV Univates, está lá no YouTube e você pode conferir também, ou mesmo na página da TV Univates, tá certo? A gente volta no próximo programa, na próxima semana, com um novo tema aqui no Entre Linhas. Até mais!